Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a oratória presidencial. Ontem, em um evento sindical, Lula da Silva dirigiu-se à plateia em tom exaltado. Vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Bom, segundo o petista, esses malucos estão ofendendo e xingando pessoas. Sem perceber a evidente contradição, Lula aproveitou para chamar de canalha o homem que supostamente ofendeu um ministro do STF lá na Itália. E apesar dos fatos do caso estarem sob inquérito, o petista afirmou com toda a convicção que o investigado bateu no filho do magistrado. São expressões muito grosseiras para um político que posa de conciliador e tem como slogan de governo união e reconstrução. Mas, infelizmente, a retórica divisionista e essas falas extremadas têm ganhado protagonismo nos discursos de Lula da Silva. Semana passada, ao comentar aquelas injúrias ao ministro do Supremo no estrangeiro, Lula qualificou o responsável pelas ofensas como um animal selvagem. A desumanização de pessoas, especialmente aquelas com opinião divergente, não condiz com as melhores práticas de uma democracia. E Lula foi ainda mais incisivo ao atacar o investigado. Aspas, não é um ser humano. É inacreditável que Lula trate de maneira tão indigna um homem que supostamente insultou um ministro do Judiciário em um aeroporto, ao mesmo tempo que estende o seu tapete vermelho a um ditador que persegue, que prende, que tortura e que assassina opositores políticos. É uma questão de coerência. Se para o Lula agredir verbalmente uma autoridade pública já é motivo para despir um homem da sua dignidade humana, o que dizer sobre monstros responsáveis por matar milhares de seres humanos? Os critérios morais do petista parecem ser bem mais rigorosos em relação ao seu próprio povo. Segundo Lula, essa gente que se manifesta contra autoridades em aeroportos, deveria ser extirpada. Um verbo que, de acordo com o dicionário, significa aniquilar, eliminar, literalmente arrancar pela raiz. O que será que Lula quis dizer com isso? Bom, eu não faço a menor ideia. Mas é fato que durante a campanha eleitoral, o então candidato do PT à presidência se solidarizou publicamente com um correligionário acusado de tentativa de homicídio por empurrar um crítico de Lula contra um veículo em movimento. Segundo Lula, seu companheiro passou meses na prisão por defendê-lo e foi para a cadeia por não permitir que o cara ficasse xingando ele na porta do Instituto Lula. Será que é isso que significa extirpar essa gente? Apesar do tom das suas falas, o petista defendeu punição severa para aquelas pessoas que, na visão dele, transmitem ódio. Chega a ser cômico. Qual o sentimento que Lula acha que destila ao tratar críticos como animais selvagens e adversários políticos como inimigos da democracia? Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.